Já entrei de novo. Estou a tentar perceber agora se realmente vamos conseguir que o nosso convidado entre em direto. Isto hoje está um bocado complicado. Está mesmo bastante complicado hoje. Vamos aguardar mais uns instantes. Infelizmente o nosso convidado não está a conseguir aceder à live. Vou-lhe mandar mais um convite. Em último caso, vou tentar que ele mesmo abra a live e me convide a mim. Talvez seja possível disso acontecer. Está complicado hoje. Bem, neste momento o nosso convidado não está a conseguir entrar. Eu vou ter que finalizar esta live. Entretanto, vou tentar ver o que é que se passa. Aguardem mais uns instantes que eu vou tentar que a live hoje seja feita. Não sei aquilo que está aqui a acontecer. Vou mandar mais um convite e, entretanto, depois voltarei à fase inicial para tentar entender o que é que se passa, porque o nosso convidado não está a conseguir aceder à live. Sim, Pedro, eu não me esqueço de ti. Aliás, eu acho que tu tinhas uma ótima função que era ser alarme. Vamos ver se agora vai dar. O Instagram hoje está mesmo contra mim. Não sei o que é que se passa, não é? Sim, o Instagram está atualizado. Está tudo atualizado. Agora não percebo porque é que não está a dar para fazer a ligação. Porque diz que o nosso convidado não consegue aceder. O Instagram às vezes tem estes problemas, não é? Como sabem, não é? Por isso é que quem me conhece sabe que eu não gosto muito deste tipo de lives, porque o início é aterrorizante. Finalmente fez-se um milagre. Boa noite. Muito boa noite. O Instagram tá com esses probleminhas técnicos, né? Você mandou aqui. Sim. Acho que foi a live mais difícil para a gente conseguir entrar. Então, esta noite resolvi ter este convidado especial, como todos os outros. Temos um modelo que saiu este mês numa capa de revista chamada Spicy Fire. Aqui nós não temos muita noção, penso eu, de que realmente qual é esta revista. Eu nunca a vi cá à venda, mas tu serás certamente a pessoa certa para nos dizer que tipo de revista é. Então,
primeiramente, boa noite. Muito obrigado a todos que estão assistindo a live. Eu queria agradecer, Pedro, pelo convite. Estou muito feliz em bater esse bate-papo aqui com você. Então, a revista Spice Fire Man, ela é do Rio de Janeiro e já teve outras edições, inclusive pessoas, subcelebridades, como ex-BBB, temos referência de pessoas que são modelos, até pessoas aqui da Europa já saíram na capa. Que agora as pessoas só dá um Google lá, colocar Spice Fire Man, que vai aparecer. Muito bem. Nós aqui, e digo eu, nós não tínhamos uma noção muito exata, porque nunca tinha ouvido falar sobre essa revista, mas já ficamos aqui com uma ideia, onde é possível também encontrá-la em online. Então, pelo pouco que sei, porque assim eu achei que era uma live interessante e das pessoas verem por mim a pessoa que és. Não sei muito sobre ti, então eu vou fazer algumas questões para a gente tentar se sintonizar e ficar a saber quem é que é o modelo, não é? Famoso da revista. Ó, Clemerson, diz-me uma coisa. O que é que fez para te escolherem como a capa este mês? Quais foram os requisitos, não é, que levaram a te ter, não é, numa capa tão famosa? Olha, na verdade, eu recebi o convite do meu amigo Yuri. Até então, quando eu cheguei em São Paulo, foi por indicação, porque eu fiz um teste em uma agência e aí eu fui aprovado e exatamente nessa agência eu conheci o CEO da revista. Eu conheci ele e nisso ele havia me convidado para sair, para fazer um ensaio. Uhum. E aí eu aceitei. Isso foi no ano de 2020. E aí a gente foi conversando e aí ele já tinha em mente de voltar à revista, porque até então só estava tendo na versão feminina, já tinha tido uma masculina, só que era há um ano atrás, quando ele me conheceu. E aí ele falou, olha, eu vou voltar com a edição masculina, que é a Spice Fire Man, e tu pode estar como capa. Ele olhou para mim e ele falou, é você. E foi exatamente por isso. E aí fiz as fotos, ele gostou, e aí ele falou que eu tinha competência. E também era assim, era um sonho, né? Um sonho desde pequeno. Desde lá dos meus 10, 11 anos de idade, que eu olhava assim esses homens sexy, esses homens bonitos, e me imaginava nessas capas. Eu falava até para minha mãe, nossa mãe, um dia eu quero chegar a esse patamar de ser capa de revista. E aconteceu. Ou seja, é aquele caso em que a gente diz sempre, nós temos que acreditar em nós e acreditar que as coisas podem acontecer. Ou seja, para isso acontecer, certamente tu também és o tipo de pessoa que cuida muito da imagem, que cultiva o teu corpo para poder aparecer. E foi exatamente isso que chamou a atenção, porque eu realmente investia na minha imagem. Foi pelos meus cuidados de estética que acabou chamando a atenção e ele me fez o convite. E só agora, o convite foi feito em 2020 e só agora eu fui selecionado. Se acaba a entrevista. Demora o seu tempo. E que idade é que tu tens? Atualmente tenho 23 anos. E agora vives aonde? Em Lisboa, correto? Sim, sim. Atualmente estou aqui em Lisboa. Mas já moras aqui há muito tempo? Há exatamente 9 meses. E o que é que te levou a emigrar? As oportunidades. Aqui tu ias ter mais sorte ou ias ter mais alternativas, mais opções? Na verdade, foi uma agência.
uma agência que entrou em contato. E Uhum. aí eu analisei a proposta e eu vi e é onde tudo está dando certo. No Brasil já estava dando certo, não está diferente. Nada muda. A minha rotina aqui na Europa é a mesma do Brasil. Cuidados com a estética, cuidando dos treinos, alimentação regrada, tudo, é um conjunto de fatores. Exatamente. Só que aqui eu estou me destacando, Pedro, porque no Brasil isso é comum esse cuidado da estética, porque o Brasil é referência quando se fala de estética, de procedimentos. E aqui eu estou me destacando porque praticamente todos os dias é como eu Uhum. costumo falar. Minha segunda casa é em uma clínica de estética. Ou seja, tu já estás um bocadinho mais à frente porque vens de uma cultura que atualmente as pessoas investem muito no aspecto em operações e intervenções para a sua beleza. Mas, antes disto tudo, podemos voltar um bocadinho atrás e ficarmos a conhecer um bocadinho a tua história, de onde é que tu és, como é que foi a tua infância, quais são os episódios que mais te marcam e quais foram aqueles que realmente te impulsionaram para tu hoje aqui estás comigo a falar e abrir a tua história. Olha, Pedro, eu Eu venho de uma infância muito sofrida. Podemos dizer que eu sou de uma família muito humilde, totalmente desestruturada, onde meu pai me abandonou quando eu era criança. E aí minha mãe, infelizmente ou felizmente, né? Por esse período eu tive que morar com a minha avó. Nos flashes das minhas memórias, foram entre 5 anos. 5 anos, quando o meu pai me abandonou e foi para a cidade grande, em São Paulo, abandonou eu e minha mãe. Minha mãe teve que emigrar para uma cidade para trabalhar como doméstica, que ela trabalhava na semana e só estaria em casa os fins de semana. Nesse período, eu fui morar com a minha avó paterna. E foi lá onde tudo aconteceu. As piores, como que eu posso falar aqui? Eu prometi que ia falar sem tabu, né? É complicado, porque quando nós Então, estamos dentro de uma câmara e temos a noção que temos algumas pessoas a ver-nos, é sempre difícil às vezes a gente escolher as palavras certas, mas assim as estás. palavras certas, mas tenho que ter cuidado aqui que eu vou falar, porque falar disso, voltar no passado, isso mexe muito. Eu estou tentando segurar até as lágrimas, mas não vou chorar, porque falar disso, Pedro, desabafar isso com as pessoas é tirar um peso das minhas costas, porque foi quando eu fui morar na minha avó com 5 anos que a tentação na minha vida aconteceu. Tudo de ruim que tu pode imaginar, os meus traumas, tudo, tudo. Se quiseres, estás à vontade para contá-los. Claro, Eu vou claro, dizer não porquê, tem porque dor há nenhuma. muitas pessoas deste lado e desse lado que estão a ver-nos e a ouvir. Por vezes é necessário ouvirem a verdade, ouvirem não uma história tão bonita assim, mas muitas delas vão identificar-se contigo. E Muitas pessoas se identificam comigo por eu ser um rapaz que luto pelas coisas que eu acredito. É o que eu recebo muito direct. Porque hoje em dia, quem me julgava na minha cidade, hoje em dia me aplaude. Só que assim, outras não. E assim, é muito fácil as pessoas elas te julgarem pela tua aparência, te julgar pela tua postura, mas elas não trilharam nem 30% do que tu já trilhou. Porque, olha, cada olham que é Pedro, não é só mil maravilhas, não. A vida não é facinho. Ninguém sabe os tombos que a gente leva para a gente conquistar o sucesso. E é foi assim a minha vida toda. aprendes, é com esses tombos, como tu dizes, que as pessoas vão se tornando mais fortes. E na vida Exatamente. nós vamos ter sempre as opções, que são as opções de seguir em frente ou de ficar ali, estacionado.
E claramente, pelo que eu já me dei conta, tu seguiste em frente, apesar de teres tido uma infância e uma adolescência que não foi fácil. É. Só continuando. Claro, eu já vi que tens aqui algumas pessoas a dar-te força, a dizer inclusive que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por vezes sim, é opcional. Às vezes nós temos que criar ali um filtro, não é? Para não deixar que as coisas desabem. Tem que ser forte. Mas como estão a... Quando eu falo nesse assunto, é muito delicado. É só agora, com os 23 anos, eu estou preparado para tocar nesse assunto, porque antes eu não tinha. Eu posso até ser forte, mas... Mas acho que é mais fácil, estando fora do altar, estar do outro lado do oceano para falar no assunto abertamente. Acho que é... eu ia chorar, já estou chorando. Peço perdão. Não há mal. Mas é assim, achas que é mais fácil falar sobre esses assuntos mais pesados pelo simples facto de que estás do outro lado do oceano? É mais fácil? Olha, Pedro, agora eu sou uma pessoa pública. Agora, com essa capa, graças a essa capa, eu ganhei visibilidade e eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, segundo a minha competência e terceiro por tudo tá dando certo, porque é como eu costumo falar para as pessoas, que um dia você chegará no topo sendo recompensado pelos seus esforços. Se hoje eu consegui estampar uma capa, foi porque lá nos meus 7, 8, 9 anos de idade, eu acreditei que um dia eu iria estar. E é isso que eu falo para as pessoas. Nunca desista dos seus sonhos. Que o universo, ele se encarrega de dar tudo aquilo que tu merece. E, além de mais, ser humilde. Humildade é tudo. Humildade é tudo. Que eu não sou melhor do que você por ter conseguido conquistar o sonho, ter conquistado o objetivo. O melhor da vida é você chegar no topo e você não se orgulhar, porque você não é melhor do que ninguém, você é igual a todos. Você apenas foi recompensado pelos seus esforços. Eu penso assim, eu vejo dessa forma. Eu também penso assim. Eu acho que nós temos que ir em frente e quando realmente a gente conquista algo que sempre a gente teve a lutar, é o mérito nosso. Acredito que as pessoas devem se sentir felizes e orgulhosas disso, porque foi um mérito, foi uma luta constante até chegar àquele ponto. Pedro, graças a essa capa, eu já estou começando a colher os frutos, porque veio parcerias, veio remuneração, veio trabalhos que antes eu ganhava um valorzinho X para fazer uma divulgação. Hoje em dia, as procuras aumentaram, graças a essa capa. Só tenho a agradecer. E há coisas que aparecem que é mesmo para nos dar essa tal chance, não é? Para nos dar um ar fresco, que é aquilo que a gente às vezes necessita, para a gente mostrar aquilo que gosta de fazer. E recente eu fechei um contrato com uma marca de sunga, porque você modelo dessa... Agora, como está no verão, eu fechei o contrato com uma loja de sunga aqui em Lisboa. E logo eu vou estar divulgando no Instagram. Muito bem. E então, qual foi aquele primeiro episódio que realmente te feriu? Então, qual é a mágoa inicial? Vamos voltar para os meus traumas. E que idade é que tu tinhas, mais ou menos? Com 5 anos, quando eu fui morar com a minha avó, foi onde aconteceram os piores pesadelos que até hoje estão aqui nos flashes das minhas memórias. Eu posso estar em qualquer fase da vida, só que isso fica aqui, ó, nos flashes. Onde a minha avó saía, eu ficava brincando em casa, e aí tinha nesse período, só que assim, não foi com 5 anos que aconteceu, só deixando bem claro para as pessoas, com 5 anos eu fui morar com a minha avó, e eu só ia para casa da minha mãe aos fins de semana, minha mãe é minha vida, eu amo muito, ficava muito feliz quando chegava o fim de semana, eu ficava nos braços dela.
E nesse período, sim, fui para minha avó. E aos 7 anos de idade, eu ainda na minha avó ainda, porque minha mãe trabalhou durante anos como doméstica nessa mesma casa da minha avó. Infelizmente, eu fui vítima de abuso sexual. Nos flashes das minhas memórias, Pedro, entre 7 a 9 anos foram. E esses abusos aconteceram durante o tempo? Durante 2 anos. Eram durante 2 anos, porque tu imagina, Pedro, eu, uma criança inocente, eu só queria brincar, eu só queria a minha mãe. Eu já chorava de saudade da minha mãe. Por mais que eu ame a minha avó e tenho muita consideração, minha avó paterna, a minha mãe, mãe é mãe, tu sabes. Permite-me aqui esta questão. Esses abusos eram feitos por alguém amigo, por alguém da família, por algum vizinho? Pedro era assim, era poucos metros, morava na mesma rua da minha avó. Só que esse cara era muito amigo, era o rapaz da sociedade bonzinho. Rapaz não, é como que eu posso falar? O senhor. Era um senhor, aparentemente, na vista da sociedade, era um moço do bem, era o homem que cativava a todos. E lá para. Pessoa que nós olhamos e achamos que nunca vai fazer esse tipo de atitudes. Exatamente. E como era muito amigo da minha avó, do meu avô, iria. E aí minha avó, sempre que a minha avó saía, ele aproveitava e foi lá onde aconteceu. Se quiser, eu não tenho pudor algum de usar as expressões, as palavras que ele falava. Eu Porque, assim, penso que não, penso que talvez o Instagram tenha esse tipo de pudores. Penso que as pessoas já realmente entenderam o que é que se passou aí. A questão que eu coloco, mas usava nessas palavras, vem brincar com o bonequinho, vem brincar com o bonequinho, vem aqui, olha o bonequinho do papai. sim, mas também eu não quero de todo que tu te lembres tão especificamente disso, e a questão que eu te coloco aqui, nessa altura, mesmo sendo muito jovem, não é? Tipo numa fase infantil, tu nunca sentiste a necessidade de contar a alguém, ou de alertar a alguém, ou de chamar a atenção que alguma coisa estava errada ali a acontecer? Pedro, quem sofre disso é exatamente, queria deixar um alerta para as mães. E quando tu vê o teu filho afastado, ou tu sente o teu filho chorando, ou que ele está numa fase muito rebelde, perturbada da vida, tu senta com o teu filho e tu tenta entender o que está acontecendo. Porque toda mãe conhece o seu filho e sabe quando ele está estranho. Então, eu nunca dizia que eu tinha medo. Eu era uma criança. Eu estava começando a entender o mundo. E ele ia com um canivete, uma faquinha pequenininha, Uhum. que lá na minha cidade, no interior, é chamado de faquinha de mesa. Eu não sei como que é chamado nos outros estados, mas lá onde eu morava era faquinha de mesa desse tamanho, onde ele já andava aqui no bolso, e ele falava, olha, se for falar para a vovó, se for contar para a mamãe, ó, o que que faço? Fazia esses gestos de faca no pescoço. E Além do abuso em si, tu eras ameaçado. era ameaçado, porque exatamente por isso que eu nunca contei. Só que assim, semana passada, semana passada, quando foi. Na verdade, semana passada, a minha mãe me ligou e depois de 23 anos foi que eu fui contar para ela. Ela ficou muito mal, muito mal. Ela falou que eu deveria ter contado. Só que naquele período eu era uma criança, eu não entendia. Tanto Pedro, Eu que ele. é mais em ti. Infelizmente, este tipo de atitude é o mais comum e, por norma, as vítimas, não é, numa fase mais jovem, ceiam ou porque são ameaçadas ou até mesmo porque têm medo que, ao falar, as pessoas, o pai ou a mãe ou quem está ali, não acredite. Eu conheço casos, infelizmente, não é, por um lado, em que muita gente me disse que não falava
porque tinha a certeza que os pais não iriam acreditar. Não sei É. se aconteceu, de também achares que não era só a ameaça, mas também porque eles podiam não acreditar em ti. Naquele momento eu pensei na minha mãe. Minha mãe e minha irmã é tudo que E eu mais amo nessa vida. que alguma coisa estava errada, ela nunca te abordou à parte para tentar entender o que é que se passava. Não. Na casa ela só perguntava como que foi na casa da vovó, como que foi. Só. Mas eu não tinha essa situação, é que vai o quanto é difícil e torturante. E Eu carreguei isso nas costas durante anos e anos. até agora, certo? Um bocadinho mais à frente, quando esses abusos e ameaças acabam, 2 anos a seguir, certo? É, nos flash das minhas memórias aconteceram entre os 7 aos 9